passagem nós descobrimos o quão importante é nós alcançarmos as pessoas com o amor de Deus. E quão importante é nós sermos uma voz que desafia os valores culturais e tradicionais que cegam as pessoas para o amor e para a bondade de Deus. Amém? Então, nesta manhã, eu gostava de falar um pouco acerca de como cada um de nós pode ser esta voz. Amém? Como cada um de nós pode ter um papel importante em mudarmos os valores culturais e tradicionais de uma cidade, de uma comunidade, levando o amor de Deus, levando a bondade de Deus. Amém? Como cada um de nós pode ter este papel importante no crescimento e na implantação do reino de Deus nas nossas vidas e na nossa cidade. Sabe, nós ao estudarmos o livro de Atos, nós descobrimos que o reino de Deus teve um crescimento exponencial, ok? Teve um crescimento tremendo em toda aquela região. Pouco depois de Jesus ascender aos céus, depois do dia de Pentecostes, a igreja naqueles dias teve um crescimento exponencial. Algo tremendo aconteceu, o poder de Deus veio, o Espírito de Deus veio e toda aquela região foi impactada pelo reino de Deus, pela mensagem do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus que são boas novas, que transforma vidas, que onde havia tristeza passa a haver gozo, onde havia doença passa a haver cura, onde havia dificuldade há um caminho que se abre, porque o reino de Deus chegou. Amém? E eles com esta mensagem de que o reino de Deus chegou, de que Jesus veio para salvar, eles revolucionaram o mundo de então. Amém? E este movimento que começou lá no dia de Pentecostes, ele não estava agora apenas restrito a Jerusalém, ele já tinha sido proclamado por todas aquelas cidades vizinhas, e veja só, através de pessoas normais, através de pessoas simples, pessoas como tu, pessoas como eu, pessoas simples que decidiram viver com uma missão. Decidiram viver com um propósito, anunciar o Evangelho de Jesus. Amém? Proclamar Jesus, anunciar a salvação de Jesus. E sabe, olha, eu imagino que aqueles dias foram dias que eles passaram também por dificuldades, por grandes adversidades, muitas coisas se levantaram contra eles, mas eu acredito que foram dias vibrantes, com uma atmosfera, com um entusiasmo, com uma expectativa tremenda, não é? Dias em que a igreja, com toda a ousadia, proclamou a mensagem de salvação por todo o Império Romano. E a igreja, um movimento que começou com 11 discípulos de Jesus, com os 11 discípulos de Jesus, neste momento ganhou uma grande dimensão, não é? Tornou-se algo, vamos dizer, um organismo vivo bastante grande, não é? E ganhou uma enorme dimensão e passou a integrar uma segunda geração de seguidores de Jesus. E quando eu falo numa segunda geração, não estou a falar dos filhos dos primeiros seguidores de Jesus. Eu estou a falar, não estou a falar em termos cronológicos, acerca de terem passado 30 ou 40 anos, mas estou a falar de pessoas que renderam as suas vidas a Cristo através da pregação dos discípulos e que são também eles agora discípulos de Jesus e anunciadores e proclamadores do Evangelho de Jesus. Estou a falar de pessoas como Barnabé, pessoas como Estevão, pessoas como o apóstolo Paulo. Amém? Pessoas que têm uma paixão, pessoas que amam, têm uma paixão por partilharem a sua fé. Não conseguem viver sem partilhar a sua fé, sem anunciar a sua fé, sem anunciar que antes estavam perdidos, mas agora têm salvação. Amém? Sabe? E na verdade estas pessoas, eles têm a mesma paixão, têm o mesmo entusiasmo que a primeira geração. Nada se perdeu, amém? Com este crescimento exponencial, nada se perdeu, nada foi perdido nesta transição, nada foi perdido com o crescimento da igreja, amém? A verdade é que à medida que a igreja cresce, ela torna-se mais forte, à medida que a igreja cresce, a presença de Deus torna-se mais intensa no meio deles e nada é perdido com a expansão da igreja, amém? E quando nós pensamos no exemplo que nós encontramos no apóstolo Paulo, nós vemos que Paulo leva tudo para um nível superior, não é?
Paulo leva as coisas mais à frente. Paulo é um homem brilhante, não é? Um homem brilhante, é um homem muito inteligente, um homem muito culto, mas sabe, ele também é um homem apaixonado pelo Evangelho. É apaixonado por Deus, apaixonado pelo Evangelho, um implantador de igrejas, um missionário fervoroso, alguém que está sempre ligado, não tem o botão para desligar, está sempre ligado, viva 100% para Jesus. Cada momento do seu dia é vivido com este propósito, com esta missão de anunciar Jesus Cristo. Amém? E esteja ele na prisão, ou esteja ele na presença de governadores por toda a Europa, Paulo ele não conhece a palavra desistir. Desistir não era com ele. Porque ele tinha esta missão, ele tinha esta paixão. Tudo o que importava era Jesus Cristo. Tudo o que importava era Jesus Cristo e anunciar que Jesus salva. E ele estava focado a edificar a igreja nas maiores cidades daqueles dias. Este era um propósito, era algo estratégico. Sabe? Ele tinha esta missão, este propósito de levar Jesus, estivesse na prisão, estivesse na praça, estivesse a falar com os governadores, o propósito dele era anunciar Jesus. Amém? Anunciar Jesus. E ele levou o Evangelho às grandes cidades daquela época. Ele entendia a importância das cidades naquela época e que nós também podemos transportar para os nossos dias, sabe? Era algo estratégico, era algo intencional. Sabe, nas cidades nós encontramos, e naquela época, a maior concentração de pessoas, certo? As cidades eram centros do maior, vamos dizer, progresso, e por isso um grande campo para o Evangelho ser semeado. Certo? As cidades estavam cheias dos pensadores lá da época, era o epicentro da cultura, era o epicentro do comércio, eles detinham o poder político, o poder cultural daqueles dias, e elas estavam ligadas entre si através de rotas comerciais. E o apóstolo Paulo, ele sabia que se conseguisse edificar uma igreja que mudasse uma cidade, que influenciasse uma cidade, eles iriam alcançar um número mais elevado, um número maior de pessoas para Jesus. Amém? E teriam um grande impacto na vida e na cultura daqueles dias. Os irmãos estão comigo? E Paulo, olha, ele tinha esta graça sobre a sua vida. Era uma graça que estava sobre a vida dele. Era um dom que ele tinha. Não é? Sabe, ele influenciou várias cidades daquela época. Cidades que para nós hoje em dia são um ponto no mapa. Não nos dizem muito. Não é? Mas para o mundo daquela época eram cidades muito importantes. Listra, Antioquia, Filipos, Éfeso, Atenas, tantas outras que foram influenciadas pelo ministério do apóstolo Paulo. E nestas cidades mudaram, foram cidades em que a cultura da cidade, a tradição da cidade foram mudadas pela implantação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E nestas cidades o apóstolo Paulo mostra-nos o poder do Evangelho, mostra-nos que o Evangelho não é apenas para algumas pessoas, para alguns escolhidos, mas mostra-nos que o Evangelho é para todos. Amém? Jesus veio para todos. Amém? Até eu tenho esperança. Amém? Até eu posso ter esperança. Todos nós temos esperança porque Jesus também veio por cada um de nós. Amém? E o Evangelho traz mudança às nossas vidas, traz mudança aos nossos corações, mas também traz mudança à cultura da cidade, transformando os líderes da cidade, transformando os homens de negócios na cidade, transformando os artistas da cidade, transformando os atletas da cidade, transformando as pessoas que trabalham no entretenimento da cidade. Amém? Então nós vemos neste capítulo que o apóstolo Paulo se apresenta em Atenas. Okay? O apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos, ele chega a Atenas, este centro, esta grande cidade daqueles dias. E nesta cidade de grande importância comercial e também mais do que isso, cultural, não é? Todos os filósofos vieram lá de Atenas, os gregos, etc. E então eles pensavam que eram os sabichões lá do sítio. Pensavam que eram os maiores lá do sítio, que eram um povo acima dos outros, porque eles sabiam muito.
não é? E todos os outros que viviam à volta eram pessoas, coitado, temos de ser um bocadinho condescendentes com eles, não é? Temos de dar umas desculpazinhas, eles não sabem mais, não é? Então eles tinham um bocadinho esta atitude. Mas sabe, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele causou um tão grande rebuliço lá em Atenas, que os filósofos atenienses, eles decidem levá-lo ao Areópago, ok? Este sítio aqui, olha. Aquilo está ali com aquela... Exatamente, não é? Decide levá-lo a este sítio, para que era um lugar onde normalmente se reunia o Supremo Tribunal, está bem? Mas também era um lugar onde eles faziam grandes discussões filosóficas, onde eles tinham grandes discussões religiosas, onde os pensadores se reuniam para meditar sobre o sentido da vida, para falarem sobre problemas económicos, sobre os poetas apresentavam os seus textos, os académicos, etc. Os pensadores daqueles dias se reuniam. E neste lugar, o apóstolo Paulo, ele faz um discurso poderoso, ok? Faz um discurso, algo tremendo que mudou a vida de muita gente ali. Ele faz um discurso tremendo sobre a vida de Jesus, ele faz um discurso tremendo sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e da esperança do Evangelho para a humanidade. Amém? E é sobre este discurso que eu gostaria de partilhar um pouquinho nesta manhã, está bem? Estão comigo? Vamos então lá a Atos 17. Não é? Reparem, isto não havia aparelhagem de som nem nada, não é? Mas eles, não é? Estava tudo construído. Agora, esta imagem são ruínas, não é? Mas isto estava tudo construído, tudo bem pensado. Os engenheiros de som da época eram uma maravilha, que aquilo era tudo construído de maneira a que o som se propagasse da melhor maneira. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. E sabe, meus irmãos, isto é mesmo assim, não é? Há aqui alguém que já esteve em Atenas? Já todos fizemos uma visita virtual, não é? Virtualmente. Não é? Virtualmente nós podemos conhecer, fazer visitas, não é? Em vez de irmos a Paris ou a Atenas, ou assim, vamos pelo computador e ficamos a conhecer e pronto. Não é? Sabe, em Atenas, hoje em dia, há ruínas de templos quase em cada esquina, não é? Há estátuas de ídolos quase em cada esquina, não é? Isto é verdade, não é? Eles tinham um dito naquela altura em que diziam que era mais fácil em Atenas encontrar um Deus do que um homem. Não é? Então vamos continuar. Por isso, estamos a falar do apóstolo Paulo, ele discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus. Portanto, ele ia à sinagoga discutir e anunciar a palavra de Deus com os gregos e com os judeus e com os gregos tementes a Deus. Bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Amém? Repare, o que é que Paulo fazia? Ele foi à sinagoga e também não ficava só na sinagoga. Diz que ele ia todos os dias para onde? Para a praça principal, não é? E o que é que ele ia fazer? Ia para as compras. Ia às compras, ia ver o último modelo do casaco, da túnica. Ia lá experimentar e tal, ver. Era isso? Não. Ele ia fazer o quê? Ele ia anunciar a palavra de Deus, amém? E sabe, o apóstolo Paulo, ele deixou-nos aqui uma estratégia, deixou-nos aqui, há uma intenção por detrás de tudo aquilo que ele fazia. E eu acredito que nós temos muito a aprender com ele, sabe? Sobre a forma como nós podemos abraçar esta missão de partilharmos e anunciarmos o Evangelho de Jesus nos nossos dias. Qual era o padrão de Paulo? Sabe, ele chegou à cidade, o que é que ele faz? Em primeiro lugar, vai ministrar à sinagoga. Vai ministrar às pessoas que conheciam as Escrituras. Vai-lhes anunciar Jesus Cristo, mas ele não fica apenas lá na sinagoga, ele vai também ministrar na praça principal. Em primeiro lugar, ele vai falar com os judeus devotos, mas também vai anunciar o Evangelho na praça às pessoas pagãs, às pessoas que não conheciam Deus.
Amém? E a intenção do apóstolo Paulo é o quê? Interagir com as pessoas mais influentes daquela comunidade. Interagir com essas pessoas. Interagir com o poder religioso. Interagir com o poder secular. Com as pessoas que fazem comércio, com as pessoas que passam na rua, com os artistas, com os pensadores, com os professores, etc. Integrar-se na comunidade. Com a intenção de quê? De chegar a mais pessoas, amém? Ele não ficou escondido, não ficou, ok, chegou a Atenas, vamos ver se eu passo daqui despercebido. Não, ele chegou a Atenas, foi à igreja, foi à sinagoga e foi ensinar o quê? A palavra de Deus. Amém? Mas também não ficou aí. Ele foi para o meio da sociedade, para o meio da comunidade, para anunciar Jesus Cristo. Isto revela uma estratégia, revela um propósito. O apóstolo Paulo, ele sabia que se conseguisse ter acesso às pessoas mais influentes da comunidade e que se os seus corações fossem transformados pelo poder de Jesus, outras pessoas se seguiriam por causa da influência cultural e social que aquelas pessoas tinham. Amém? Então vamos seguir. Versículo 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, tinha aqui uns nomes. Os epicureus eram os filósofos que defendiam que o que importava era satisfazer os nossos sentidos, as emoções, ok? E os estoicos tinham a ver com o autocontrole, que davam suprema, o que lhes interessava era o conhecimento, ok? E através do conhecimento eles encontravam salvação. Então estes filósofos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Diga lá comigo, tagarela. Alguma vez alguém já vos chamou tagarela? Pois. Eu vi logo, alguns disseram que não, eu acredito. Mas aqui a Leila disse logo que sim, não é? Não. Não é? Mas é engraçado, não é? Porque eles estavam, olha, mas o que é que está aqui a dizer este tagarela? Não é? Mas sabe, às vezes nós usamos esta palavra tagarela no bom sentido, não é? Uma pessoa que está sempre divertida e que fala, mas também podemos usar o tagarela com outro sentido, não é? Olha, fala muito, mas não me alegra, não é? Olha que grande fala barato, não é? O que é que está para aqui a dizer este fala barato, não é? Sabe, estes homens, eles estavam a tentar insultar Paulo, não é? Nunca vos aconteceu quando alguém não tem razão, não é? Quando alguém está numa discussão. Então, como é que eles... o argumento que arranjam é começar a rebaixar as pessoas, não é? Não conseguem encontrar um argumento para responder ao que a outra pessoa está a dizer, então partem para o insulto, não é? E foi aqui um bocadinho o que lhes aconteceu, não é? Este homem... Ele não sabe do que é que está a falar. Então vem para aqui com estas ideias novas. Ele não faz a mínima ideia do que é que está a dizer. Ele não fundamenta aquilo que diz. Mas onde é que ele estudou? Mas onde é que como é que é isso? Ele não conhece os livros. Ele é um tagarela que está aqui a repetir uma cassete que alguém lhe ensinou. Não é? Ele não é merecedor de ser ouvido. Isto é perda de tempo. Não é? Sabe? E nós, como cristãos, não é? Também somos tantas vezes sujeitos a este tipo de argumentação. Não é? Sabe? Por vezes, as pessoas que se consideram intelectualmente superiores, não é? E que se opõem à fé cristã. Não é? E muitas vezes, isto não é nada novo, já acontecia ali. Não é? Olha, vem estes, agora vem aqui com este Jesus e não sei... Deixem-se disso, não é? Ou seja, tentam rebaixar, não é? E usam esses argumentos para nos tentar envergonhar, para nos tentar limitar, para nos ridicularizarem. Então nós ficamos, eles vão gozar comigo, se calhar o melhor é eu ficar aqui no meu cantinho sossegadito, que é para não me chatear. Sabe? E eu considero que esta forma de operar é uma guerra espiritual que o inimigo usa para nos intimidar, para nos impedir de partilharmos a nossa fé. Amém? E impedir-nos de partilharmos aquilo que Jesus fez na nossa vida. Amém? Fazer-nos sentir que nós não sabemos o suficiente, que somos limitados, que não estudamos tanto, que se calhar é melhor não estarmos aqui a falar sobre, a dar a nossa opinião, sabe?
E muitas vezes nós sentimos que não sabemos o suficiente para partilhar a nossa fé, porque permitimos que outros enchessem a nossa mente com esses pensamentos de incapacidade. Aleluia. Isto é uma estratégia do nosso adversário. Mas, meu irmão, a verdade é que nós não precisamos ter grandes argumentos filosóficos para partilharmos a nossa fé. Quem é que concorda comigo? Não precisamos ter grandes estudos para partilharmos a nossa fé. Tudo o que nós precisamos é ter um encontro pessoal com Jesus. Amém? E isso é mais do que suficiente para anunciarmos ao mundo que nos rodeia que Jesus salva. Amém? Há uma mensagem, olha, nós precisamos apenas dizer, olha, eu era cego, agora vejo. Não és capaz de dizer isso? Amém? Eu era escravo, agora sou livre. Amém? Eu sou uma evidência de que o Evangelho trabalhou e mudou a minha vida. Amém? Eu vivia sem propósito, agora encontrei o sentido da vida. Agora a minha vida tem um propósito. Aleluia! E mais nada. Aleluia. Vamos continuar. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Diga comigo, deuses estrangeiros. É engraçado, não é? Ainda há bocadinho estava a dizer que a história parece que se repete, não é? Mas aqui, deuses estrangeiros. Para eles, deuses... isto são deuses estrangeiros, de outra terra. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. É engraçado, eles falam de deuses estrangeiros. A cidade de Atenas estava cheia de ídolos, não é? O que significa que eles estavam habituados a ter uma grande variedade de deuses. Era habitual para eles, não é? Terem muitos deuses. Isso fazia parte da cultura deles, fazia parte da tradição deles. Mas a verdade é que eles preferiam ter os deuses da sua terra. Eles não se importavam de acrescentar mais um deus à sua coleção de deuses, desde que os deuses viessem da terra deles. Não é? Ou que pelo menos fossem certificados por eles. Então estava tudo bem. Sabe? E da mesma forma que eles estavam confortáveis com os seus ídolos, não é? Eles estavam confortáveis com os ídolos deles, mas com os outros já não achavam grande piada. Não é? Sabe? Muitas vezes nós também estamos muito confortáveis com os nossos próprios ídolos. A humanidade, o homem, a mulher, a nossa essência é espiritual, ok? Nós somos espirituais, seres espirituais, e nós estamos programados para adorar algo. Nós somos chamados para adorar, está no nosso ADN, adorar. Nós somos programados para adorar Deus, não é? Mas sabe, cada um de nós, cada ser humano no planeta Terra é devoto de alguma coisa. Adoramos algo ou adoramos alguém. E sabe, tantas vezes encontramos muita dificuldade em encontrar ídolos nas nossas vidas. Okay? Esta parte é para nós pensarmos um bocadinho. Não é? Sabe porquê? Porque os nossos interesses muitas vezes podem ser ídolos nas nossas vidas. Não é? As nossas paixões podem ser ídolos nas nossas vidas. Aquilo que nos motiva, as coisas que nós amamos profundamente, podem ser ídolos nas nossas vidas e podem estar a tomar o lugar de Deus, o lugar que Deus deve ter no nosso coração. Amém? Sabe, temos um olho de lince, não é? Para ver os ídolos estrangeiros, para ver os ídolos nos outros, não é? Para ver aquela... pois, veste, eu já sabia, pois. Não é? Mas estamos tantas vezes cegos para os ídolos, para os nossos ídolos, porque permitimos que eles ceguem o nosso entendimento. Amém? Vamos continuar. Versículo 19. Então o levaram a uma reunião do Areópago, que é este lugar que nós vimos aqui. E Paulo chega lá e aqui vai disto. Não há cá miúfa, não há nada, e ele vai com uma missão e vai anunciar o Evangelho. Então diz, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que estás a anunciar, que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que é que elas significam.
Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Não é? Então eles iam a este lugar que era para também estar no topo das notícias, não é? No último, estar todos bem atualizados, não é? E nós, de acordo com os historiadores, estes filósofos, eles estavam sempre à procura da última novidade e à procura de acrescentarem novos deuses à sua coleção. Então levaram Paulo a este lugar para fazerem tipo uma entrevista, para verem, afinal de contas, o que é que Paulo está a falar. Que Deus é este que Paulo está a falar? E para ver se aquele Deus era digno de ser acrescentado à coleção deles. Não é? E o apóstolo Paulo, mas sabe, o apóstolo Paulo ele está lá para partilhar a sua fé. Este é o seu propósito, esta é a sua intenção. Mas estes homens, eles estavam a ouvir com uma perspectiva de perceberem se a fé de Paulo podia coexistir com a sua cultura sem destruir aquilo que eles já adoravam. Okay? Eles estavam a ver se podiam incluir naquilo que já faziam, se podiam incluir mais um Deus. E sabe, daqui nós podemos retirar tantas lições. A fé de Paulo está a ser escrutinada, Paulo está a ser julgado. E na verdade, meus irmãos, todos nós estamos a ser observados. Todos os dias a nossa fé está sendo posta à prova. Todos os dias alguém está a olhar para nós para ver se a nossa fé é mesmo verdadeira ou não é verdadeira. Todos os dias da nossa vida alguém está a olhar para nós, alguém está a questionar o que fazemos, alguém está a perguntar se aquilo que nós temos é genuíno ou não, alguém está a perguntar se aquilo que nós temos é autêntico ou não, se aquilo que nós temos pode transformar vidas ou não, se aquilo que nós temos pode tornar o mundo um lugar melhor. Amém? A nossa fé, ela está sempre debaixo de escrutínio, sejam pelas pessoas, por pessoas que se opõem à nossa fé ou pelas pessoas que desejam que a nossa fé prospere. Mas o certo, meu irmão, é que a nossa fé não existe quando está silenciada ou quando está escondida. Amém? A nossa fé, ela não pode estar silenciada, a nossa fé, ela não pode estar escondida. Ela precisa estar bem à mostra para que o mundo veja. Amém? Aleluia. Vamos continuar. Então Paulo, versículo 22, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Ateniense, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Diga lá comigo, ao Deus desconhecido. Amém? Este era um Deus que eles tinham para o caso de se terem esquecido de algum. Não é? Então arranjaram lá este. Não é? Eles tinham todo o tipo de deuses. Okay? Tinham o Deus da guerra, tinham o Deus do sol, tinham o Deus do poder, tinham o Deus do sexo, tinham o Deus do dinheiro, da prosperidade, tinham todo o tipo de deuses, toda esta gama de deuses, não é? Mas para o caso de se terem esquecido de algum, então eles resolveram criar este Deus desconhecido para de alguma maneira ficarem de consciência tranquila. Está bem? Não fosse alguém dizer, olha, então e este? Então pronto, fica ali ao Deus desconhecido. Esta foi uma forma que eles encontraram de agradar a todos, não é? Vamos continuar. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus conhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Amém? Sabe, o apóstolo Paulo, ele sabia que esta cultura estava à procura de algo, não é? De algo que eles ainda não tinham encontrado. Havia uma busca deles. Eu penso que até uma busca sincera. Eles procuravam encontrar o verdadeiro Deus que trouxesse satisfação à sua vida. Paulo estava ciente que naquela comunidade havia uma insatisfação espiritual. Okay? Havia insatisfação no coração daquelas pessoas. Eles tinham um desejo sincero de encontrar descanso em Deus. Eles tinham um desejo sincero de encontrar paz em Deus e até se conseguirem, e até um desejo de se relacionarem com Deus, que só conseguimos através de Jesus. Amém? Através de Jesus.
E sabe, por isso eles viviam com esta busca permanente, com esta busca espiritual permanente de conhecer, de conhecer algo, de conhecer um Deus verdadeiro, de conhecer um Deus que trouxesse satisfação ao seu coração. E sabe, o homem, a mulher, a humanidade vai viver sempre com este sentimento de insatisfação, com o sentimento de que lhe falta algo, com o sentimento de que não estão completos, que só termina quando nós encontramos Jesus. Amém? Quando nós conhecemos Jesus. Jesus vem preencher essa insatisfação, vem acabar com essa insatisfação, vem completar as nossas vidas. Amém? Vem dar propósito às nossas vidas. No versículo 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Amém? Este é o nosso Deus, amém? O Deus que criou todas as coisas, criou os céus e a terra. Ele não precisa nada de nós, amém? Sabe, o apóstolo Paulo sabia que estes homens se achavam mais inteligentes do que os outros, superiores aos outros, mais sábios do que os outros. Então começa a apontar algumas falhas, não é? Na pergunta, na lógica da pergunta que eles estavam a fazer. Será que isto faz algum sentido? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que não é um ídolo nacional, que não é um ídolo local, o Deus que é o Deus de toda a humanidade, é um Deus de todas as pessoas, de todas as cores, um Deus que é abrangente na sua inclusão, um Deus que inclui todo o tipo de pessoas, o Deus que é infalivelmente amoroso, o Deus que ama a todos de forma igual. Será que faz algum sentido este Deus precisar alguma coisa de nós? Sabe, Paulo está a tentar mudar a forma como aquelas pessoas viam Deus. Porque para eles tinham uma tendência de ver Deus como uma divindade tribal, o meu Deus, o Deus da minha cultura, os meus deuses, aquilo que fazem as coisas, que vem para suprir as minhas necessidades. E sabe, basta nós fazermos uma pesquisa aí no Google, não é? Imagens sobre Jesus, não é? E nós vamos ver muitas imagens que nos vão surpreender, né? Porque muitas as culturas adaptam a imagem de Jesus à sua própria cultura, não é? Nos filmes, nos quadros. Nós vemos, não é? Pessoas a fazerem Jesus à sua própria imagem. E naquela altura acontecia o mesmo. Nós sabemos que Jesus, ele era um judeu do Médio Oriente. Não é? Mas muitas vezes nós encontramos aí um Jesus todo louro, de olhos azuis. Não é? E as pessoas fazem Jesus à sua própria imagem. E naquela altura acontecia o mesmo. Deus estava a ser limitado. Então Paulo está a trabalhar para mudar a forma como eles viam Deus, a forma como eles olhavam para Deus. Eles tinham os seus deuses, o Deus do vento, o Deus do sol, o Deus da guerra, o Deus do sexo, todo esse tipo de deuses, mas o meu Deus é o único e verdadeiro Deus, maior do que todos esses deuses. Amém? Aleluia. Versículo 26. De um só fez ele todos os povos. Diga comigo, de um só fez ele todos os povos. De um só fez ele todos os povos. Todos os povos vieram de onde? De um só. Para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deviam habitar. Deus fez isto para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Amém? Diga comigo, Deus não está longe. Deus não está longe. Aleluia, Deus está perto. Amém? Deus está perto de ti. Aleluia. E sabe, nestes versículos nós vemos, em primeiro lugar, que Paulo está a confrontar estes atenienses com o orgulho, né, com o seu orgulho nacionalista. Não é? Paulo vai direitinho contra eles. Não é? Ó atenienses orgulhosos, vocês pensam que são melhores do que os outros povos? Nós vimos todos do mesmo sítio. Todos. Amém?
todos vamos ter com Adão, não é? Víamos todos de Adão. Nós viemos todos do mesmo sítio. Vocês estão aí armados em campeões, pensam que são mais que os outros, não é? E vocês não têm nada que desprezar os outros povos, porque somos todos iguais. Amém? Vocês pensam que por não serem imigrantes são mais do que os outros. Não é? Vocês pensam que porque estão aqui nesta terra, que a vossa terra é melhor do que as outras terras, só porque estão aqui neste lugar. Esqueçam lá isso. Mas Paulo está a mostrar que, na verdade, todos descendemos e viemos do mesmo sítio, a mesma origem de Adão. Amém? E esta é uma mensagem que nós precisamos ouvir nos nossos dias. Amém? Precisamos ouvir nos nossos dias. Amém? Perante aquilo que está a acontecer nos nossos dias. Nós precisamos ser o povo de Deus, defendendo a verdade, afirmando a verdade. Amém? Aleluia! Isto significa que temos que elevar Deus acima da nossa nacionalidade, temos que elevar Deus acima daquilo que nós pensamos, não é? E precisamos estar de olho aberto. Amém? Porque nós não estamos aqui para implantar ideias do homem. Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus. E no reino de Deus não há servo, nem há dono, nem há nada disso. Somos todos iguais. Posso ouvir aí um amém? Amém. E nós precisamos estabelecer um pensamento bem claro que não permite qualquer tolerância a estes supremacismos raciais. Não há tolerância para a subjugação de pessoas. Amém? Como pessoas do Evangelho, nós precisamos viver como pessoas do reino. E como pessoas do reino, nós vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Com os princípios do reino de Deus. Amém? E na verdade, segundo a palavra de Deus, só há dois tipos de pessoas. Amém? Aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Amém? E sabe, meus irmãos, Deus ama a todos de forma igual. Amém? Estejas em Cristo ou não estejas em Cristo, Deus vai sempre amar-te. Deus vai te amar. Amém? Deus vai te amar. E Deus ama a todos de forma igual. E Paulo está aqui a lidar com este assunto, não é? Sabe, estas questões, olha, isto não surgiu agora, não é? Estes assuntos não são novidade. A humanidade lida com isto há séculos, não é? Sabe, e isto vai continuar até que uma geração se levante e escolha e decida viver segundo os princípios do reino de Deus e fazer as coisas à maneira do nosso Deus. Amém? E nestes versículos, em segundo lugar, nós também vemos que a maior busca na vida é nós encontrarmos e conhecermos Deus. Diga comigo, conhecer Deus. Conhecer Deus. Deus está perto. O homem deseja conhecer Deus. E muitas vezes vamos buscar Deus em tanto sítio, mas Deus está perto. Deus está perto de ti. Deus está perto de nós. Amém? Os deuses romanos e os deuses gregos eram sempre um meio para eles conseguirem alcançar algo mais, para eles conseguirem encontrar a solução para os seus anseios. Não é? Eles tinham um Deus que eles chamavam o Deus Tic. Não é este, está bem? Não é o Deus Tic. Tic, né? Que era o Deus grego da prosperidade. Okay? Então, se alguém necessitava de dinheiro, ia ao templo de Tic. Estou a brincar. Ao templo de Tic, o quê? Na esperança de encontrar, né? Na esperança de ser recompensado com dinheiro. Era isso que eles faziam. Atena era a deusa da sabedoria. E então, se alguém necessitava de sabedoria, o que é que faziam? Iam ao templo de Atena na esperança de receber sabedoria. Nike. Quem é que tem uma... Olha, hoje por acaso vem de Nike. Mas lá em grego era com C de cão, não é? Agora o Nike é com o K, não é? Era o Deus da vitória. Não é? Então, se alguém queria ser um vencedor, ia ao templo do Nike, né? Na esperança de se tornar um vencedor. E todos os deuses eram meios para alcançar fins, para alcançar alguma coisa, não é? Os seus deuses eram formas deles alcançarem
prosperidade, deles alcançarem poder, deles alcançarem vitória, de conseguirem alcançar sabedoria, seja o que for que eles necessitassem. Eles usavam os deuses para isso. Mas o apóstolo Paulo, ele quer deixar bem claro a diferença entre esses deuses e o Deus verdadeiro. Sabe? É que o nosso Deus, ele é tão glorioso, ele é tão transcendente, que o nosso Deus, ele próprio é a nossa recompensa. E o nosso Deus, ele próprio é o nosso galardão. Amém? O próprio Deus, ele é o nosso galardão. Aleluia! Deus não é o caminho para algo maior. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo em nós. Amém? E ele não é um meio para nós alcançarmos os nossos próprios desejos. Ele é o nosso galardão. E ele está perto. O nosso Deus, ele está perto. E se nós o buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Se nós o buscarmos, nós vamos conhecê-lo. Se nós o adorarmos e o seguirmos, Deus vai abençoar-nos e tudo o resto nos será acrescentado. Mas em primeiro lugar, nós temos que buscar o nosso Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque o nosso Deus irá completar. Ele é o nosso galardão. Amém? E Deus, Ele não está longe de ti. Deus está perto de ti. Amém? Onde quer que estejas geograficamente, né? Emocionalmente ou espiritualmente, Deus não está longe de ti. Deus não está longe de ti. Amém? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Sabe, esta expressão que Paulo usa é muito interessante, como disseram alguns poetas de vocês. E nós, na Bíblia, nós encontramos várias vezes Paulo a usar poetas daquela época, a usar citações de poetas que aquelas culturas valorizavam, para depois trazer a palavra de Deus, não é? Isto que ele falou, isto porque nele nos vivemos, nos movemos e existimos, de um poeta chamado, vamos lá ver se eu consigo dizer, Epiménides, está bem? Pois havia também o Cleantro e Arauto. Nós vemos que Paulo usa estas citações destes poetas naquela época. E Paulo recorre a um dito, a um provérbio que foi escrito há centenas de anos. Okay? Isto já tinha sido, era algo que fazia parte da cultura deles. E mesmo no meio deste sermão poderoso, no meio desta mensagem poderosa, o apóstolo Paulo cita um poeta grego que ainda tem uma forte influência cultural naquela geração. Não é? Por muito estranho que possa parecer, é como se eu estivesse aqui e fosse citar o Luís de Camões ou o Fernando Pessoa. Não é? Sabe, Paulo usa aquilo que nós chamamos de cultura secular, cultura não cristã, pega neste pensamento e salva esse pensamento, redime esse pensamento, não é? E traz esse pensamento para o reino de Deus. Porque, na verdade, meus irmãos, toda a verdade é verdade em Deus. Sim? Toda a verdade é verdade em Deus. Se é verdade, teve origem em Deus. Se é verdade, existe em Deus. Toda a verdade existe em Deus. Conseguem concordar comigo? E o apóstolo Paulo, ele sabia que para mudar aquela cultura, ele não podia levar apenas as escrituras como fazia na sinagoga. Não é? Porquê? Porque na sinagoga eles reconheciam a autoridade da palavra de Deus. Mas lá fora eles não reconheciam a autoridade das Escrituras. Agora que ele está lá no mercado ou na praça principal, ele tem que encontrar uma forma diferente de comunicar com as pessoas. E então ele vai usar algo que está assimilado naquela cultura para chegar à palavra de Deus. Amém? O apóstolo Paulo é tão inteligente. Mas que mente brilhante mesmo, não é? Tudo isto com o alvo de quê? Alcançar pessoas para Jesus. Amém? O propósito é este, alcançar pessoas para Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, o nosso propósito na vida é o avanço do reino de Deus. Amém?
Posso ouvir em um amém valente? Olha lá, diga comigo. O meu propósito é o avanço do reino de Deus. Amém? A nossa missão é alcançarmos pessoas para Jesus. Esta é a nossa missão, este é o nosso propósito, alcançarmos para pessoas para Jesus. Mas para alcançarmos pessoas, isto implica que nós temos que nos relacionar com elas. Temos que conhecer o seu coração, temos que conhecer a sua alma, temos que levar compaixão, temos que levar cuidado. Isto significa que também temos que ser sábios na abordagem que nós fazemos. Significa que a nossa conversação deve ser intencional, deve ter o propósito de anunciarmos Jesus. Amém? Nós podemos estar a falar de futebol, podemos estar a falar, mas depois estamos a falar de futebol, mas vamos acabar por dizer que Jesus é o maior. Nós podemos estar a falar do tempo, mas lá no meio de estarmos a falar do tempo, há uma intenção que nós temos que lá pôr alguma coisa que vai transmitir o Evangelho de Jesus. Amém? Que vai trazer mudança. Amém? Podemos estar a falar da economia, de como isto é os mercados para aqui, os mercados para acolá, mas no meio dessa conversa nós temos que dizer, ok, isso é verdade, mas o meu Deus é o Deus que supre todas as necessidades e o mercado pode estar de uma maneira, pode estar de outra, mas o meu Deus sempre vai cuidar de mim. Amém? E estamos sempre prontos para anunciar o Evangelho de Jesus. Amém? E precisamos também reconhecer, quando nós falamos de evangelismo, não há um modelo único, não há um padrão único que nós podemos usar, não é? Mas se os irmãos tentarem evangelizar os vossos amigos, não é? Da maneira como nós pregamos aqui, não é? Se calhar não é a melhor maneira, não é? Não é? Eles vão pensar, ei, então, o que é isso? Não é? Sabe? Mas nós precisamos encontrar a forma de comunicar com os seus corações. Amém? E de tudo tem a ver com isto. Anunciar e partilhar o Evangelho de Jesus. Amém? Esse é o nosso propósito. Esteja Paulo na sinagoga, partilhando com os judeus, usando a autoridade da lei e dos profetas para os convencer da beleza da realidade de Cristo, ou estando Paulo no Areópago, ou estando Paulo na praça principal, ele vai usar o que puder para que de alguma forma ele possa alcançar alguns. Amém? Então mesmo para terminar, meus irmãos, vamos só ler 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 19. Diz assim, e isto tem uma real vantagem. Isto é Paulo que está a falar, o apóstolo Paulo. Ele diz, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Versículo 20. Quando estou com os judeus, vivo como judeu, para que eles ouçam o Evangelho e eu possa ganhá-los para Cristo. Aleluia. Quando estou entre os que estão debaixo da lei, não discuto com eles, embora não concorde, porque desejo ganhá-los. Então, às vezes entramos aqui em discussões, não é? Quem é que sabe mais? Esqueça lá isso. O importante é nós ganharmos para Jesus. Amém? Paulo estava a dizer, não vou discutir com eles. Não é? Quando estou com os que estão sem lei, concordo com eles tanto quanto possível, com exceção, naturalmente, de que, como servo de Cristo, eu devo fazer sempre o que é correto. E assim, concordando com eles, posso ganhá-los também. Quando estou com aqueles cuja consciência é fraca, torno-me fraco. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e eu possa salvar alguns. Faço isso para levar o Evangelho a eles e também pela bênção que eu recebo quando os vejo vir a Cristo. Aleluia! Este era o propósito de Paulo. Amém? Isto é tremendo. E, meus irmãos, que isto possa ser dito acerca de cada um de nós. Amém? Ele fez tudo
para alcançar pessoas com a graça de Deus, com o amor de Deus, com o poder de Deus, com o perdão de Deus. Ele fez tudo o que podia, tudo o que não envolvesse pecado, para alcançar pessoas, para ajudá-los a verem que o Deus que servimos não é apenas um Deus grande, mas é também um Deus bom. Não é apenas um Deus majestoso e poderoso, mas é um Deus que nós podemos buscar e encontrar, conhecendo mais e mais. O Deus que criou todas as coisas, que tudo governa, que tem o mundo na sua mão, Ele quer caminhar contigo. Amém? Ele quer caminhar contigo, quer rodear-te com o seu amor, quer amar-te, quer cuidar de ti, quer perdoar-te, quer capacitar-te, quer elevar-te, quer te dar uma nova canção. E a única forma de comunicarmos isto às pessoas que nos rodeiam é relacionar-nos com elas de uma forma que tenha significado para elas. Amém? Então a nossa missão, meus irmãos, é pregar a palavra de Deus, é sermos proclamadores do Evangelho. Vamos partilhar o Evangelho, mas mais do que partilhar o Evangelho, meus irmãos, vamos viver o Evangelho. Amém? Vamos anunciar o Evangelho. Vamos anunciar que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Jesus ressuscitou dos mortos para nos dar a salvação. E se nele crermos, nós seremos salvos. Esta é a nossa mensagem. Esta é a mensagem do Evangelho. Isto é o Evangelho. Amém? Salvação não é algo que nós podemos ganhar, algo que nós podemos merecer, mas é nós entregarmos, queremos no nosso coração, que Jesus veio por nós, que morreu por nós. E se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, é o meu Senhor e o meu Salvador, nós encontramos salvação na presença de Deus. Amém? Então, meus irmãos, vamos ser anunciadores do Evangelho. Amém? Vamos viver com uma missão. Vamos partilhar esta mensagem naquilo que nós fazemos. Estejas na tua casa, estejas com os teus familiares, estejas no teu trabalho, estejas no mercado. Vamos viver com esta intenção. Eu vou partilhar a fé. Eu vou partilhar a fé. Amém? Este é o nosso propósito. Amém?